Vou falar um assunto muito triste, a mim particularmente muito triste. Credibilidade das Forças Armadas brasileiras despenca e 72%, não é pouca coisa não, 72% não confiam nas instituições militares. Foi o que apurou a pesquisa. É muita coisa. É de uma das maiores injustiças de percepção que eu vi aí na última década, uma das maiores. O Exército sempre esteve presente ao ldo do povo. O Exército brasileiro, tempos e tempos na história, a população chuta o Exército brasileiro, chuta os seus militares. O Brasil nunca acolheu os seus militares, desde a Guerra do Paraguai. As favelas cariocas, hoje dominadas pelo crime organizado, nasceram com os soldados que não tinham onde cair, lutaram a Guerra do Paraguai pelo Brasil, não tinham onde cair morto, fundaram as favelas. Ali nasceram as favelas cariocas que estão aí até hoje. O Exército brasileiro, o Brasil tinha, diferentemente agora, de 22, que mentiram para você, muito diferente, mas tinha, lá na década de 60, um perigo muito grande, cara, muito grande, de se tornar comunista. Aí teve um imbecil aqui que falou, mentira, é só mais um imbecil de rede aqui, é só mais um idiota de rede aqui que não sabe nem limpar o bumbum, que dirá abrir um livro de história, acompanhar a história do seu país. Na década de 60, efetivamente, o Exército tinha um problema muito grande com o Brasil, não era o Exército, em se virar comunista. O Brasil era um mundo polarizado chamava de Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de um lado, e Estados Unidos, eram dois polos, aí se dava o número de guerra, que foi reeditado agora sobre outras bandeiras. O Brasil tinha um risco real, um perigo real e eminente de se transformar num país comunista. Aí você escolhe o nome, pode ser golpe de Estado, pode ser Revolução de 64, pode ser de contragolpe, que instituiu o regime militar. Mas o Brasil ia virar comunista. Aquilo que se falam hoje, aí da imprensa, e com essas pessoas abiloladas, burras, sem conhecimento da história, que a turma da esquerda lutava pela democracia. Não. A turma da esquerda lutava para implantar um regime da ditadura do proletariado. O Brasil, naquela época de 64 até quando teve a esquerda foi completamente derrotada e subjugada, o Brasil tinha guerrilha urbana, uma guerra assimétrica em todo o território nacional. Tinha guerrilha urbana, tinha guerrilha rural. O Brasil tinha explosões com bombas, atentados terroristas em aeroportos. O Brasil tinha uma série de assassinatos que a esquerda chamava de justiçamento. Então, tudo isso existia, de fato. E o Exército brasileiro foi o único exército, um dos poucos exércitos do planeta Terra que destruiu, subjugou por completo a esquerda, a guerrilha. Os Estados Unidos não conseguiram fazer isso no Vietnã. Os Estados Unidos não conseguiram fazer isso, o exército americano não conseguiu fazer isso no Afeganistão. Os russos não conseguiram fazer isso no Afeganistão. O exército francês não conseguiu fazer isso na Argélia. O exército inglês não conseguiu fazer isso ali contra o IRA. O exército colombiano não conseguiu fazer isso contra as Farc. O exército brasileiro subjugou completamente a esquerda e acabou com guerrilha armada, guerrilha rural, atentados terroristas, sequestros que existiam no território nacional. Acabou. Não escreveu a história foi escrita pelo mainstream, que é de esquerda, mas acabou efetivamente, abrindo uma possibilidade para que se tivesse a anistia que tanto falam aí hoje em dia, a partir de 77, diferentemente dos imbecis que acham que a abertura se deu
no governo Figueiredo, a partir de 77, o general Médici retira o exército da política e começa a preparar o exército, o Brasil, para a redemocratização, possibilitando, foi um processo lento, que anistiou a todos do Estado e da esquerda que pegaram em armas. Todos. Aqueles que explodiam o aeroporto foram anistiados. O grupo de guerrilheiro da Dilma participou de vários sequestros, participou até de um assassinato muito lembrado por alguns, de um soldado aí no interior de São Paulo. Muito lembrado, foi o grupo criminoso terrorista da Dilma. Então, os agentes do Estado a guerra assimétrica, uma guerra contra terrorismo, é uma guerra suja, de ambos os lados, em qualquer lugar do mundo. O Guantánamo está aí até hoje, é uma guerra extremamente suja. É uma guerra assimétrica, uma guerra contra grupos terroristas, uma guerra de guerrilha, uma guerra extremamente suja, em qualquer lugar do mundo. Mas todos no Brasil que pegaram em arma de ambos os lados se concedeu a partir lá do governo Figueiredo, mas começou lá atrás as negociações, se concedeu a anistia, que é dar um perdão para tudo que se aconteceu, deixar no passado e se recomeçar. Aí teve a abertura democrática para possibilitar a anistia, possibilitou que o Brasil voltasse à redemocratização. E logo na sequência da redemocratização, vemos os movimentos das diretas já e tal, e se xingava muito o exército. Aí depois tivemos outro período que se xingava muito comissões da verdade e tal, e o exército, ele opera dessa maneira. O Brasil teve, não se justifica nenhuma morte, né? Mas teve comparativamente com todos os outros exércitos, americano, francês, inglês, chileno, Chile também não venceu, colombiano, no Brasil, somando todas as vítimas todo o regime militar, 20 anos, 450, 470 pessoas foram isso. Na Argentina, do ladinho, 30 mil. Nos Estados Unidos, sei lá quantos mil. Na França, sei lá quantos mil. Então foi muito tranquilo. Isso possibilitou que o Brasil pudesse caminhar para uma redemocratização. E mais recentemente, a direita queria um golpe de Estado. Quem segurou não foi o Moraes, não foi o Supremo, não foi o Congresso, não foi a esquerda, não foi Lula, não foi nada. Quem garantiu a democracia neste país foi o Exército. Aquele Exército que em 77 foi retirado da política. O Exército, portanto, é uma das poucas instituições hoje que cumpre rigorosamente o Pacto Constitucional de 88. O Supremo não cumpre, olha o inquérito das fake news. A esquerda, o Congresso não cumpre, o Congresso rouba emenda, captura parte com esse orçamento secreto, captura atribuições do Executivo. Uma das poucas instituições neste país atual que cumpre rigorosamente, fielmente a Constituição de 88 são as Forças Armadas. E só existe democracia no Brasil porque as Forças Armadas se recusaram a participar do golpe tentado pelo Bolsonaro. Portanto, essa radiografia de 72% de desaprovação reflete a ignorância do povo brasileiro, tanto à esquerda quanto à direita, sobre as suas forças de Estado de defesa, que são Forças Armadas. Se confunde muito o Exército com polícia. Exército é defesa, polícia é segurança pública. Por isso que esse canal aqui é um canal de Dois Dorotos que explica essas diferenças para você. O dia que este país, que sempre virou as costas para os seus soldados, uma força de Estado, o dia que esse país virar as costas, como está virando, corre-se o risco no longo prazo de transformar uma força de Estado numa milícia armada. Aí, a direita e a esquerda vai sentar juntinho, de mãos dadas, como o bolsopetismo faz, anda juntinho, no meio-fio e chorar, porque será refém de uma milícia armada. Hoje não é, porque o Exército é uma força de Estado que garantiu a democracia. Imagine a Venezuela. Vamos tirar o Maduro. Tira o Maduro.
e o resto. As Forças Armadas venezuelanas, isso você não vai ouvir em nenhum canal de Jovem Dinâmico, porque são burros e não sabem. Vai ouvir só aqui. As Forças Armadas venezuelanas se transformaram em milícias chavistas, em milícias, se transformaram em milícias. Então você tira o Maduro. Aí o que você vai fazer com a parte das Forças Armadas que cuida do petróleo venezuelano? O que você vai fazer com a parte de Forças Armadas que cuida do narcotráfico da Venezuela? O que você vai fazer com a parte das Forças Armadas venezuelanas que cuidam do alimento da Venezuela? Não, então a Venezuela está num caminho sem volta. Maduro é o menor dos problemas da Venezuela. Se você retirar o Maduro, como é que você vai voltar à normalidade, já que a força de Estado se transformou numa milícia armada na Venezuela, que na verdade, é o exército venezuelano que mantém a pressão e mantém toda a população venezuelana subjugada. Então não é só trocar. Então isso pode acontecer no Brasil, no longo prazo. Aí senta e chora. Pode tirar o Maduro. A Venezuela vai continuar a mesma coisa, porque o petróleo vai continuar nas mãos de um general. Pode continuar, porque a parte de alimentação vai continuar na mão de outro grupo das Forças Armadas. Pode fazer o que for. Como é que vai voltar isso aí? Ninguém sabe. Quantos casos na história do mundo que se voltou à normalidade depois que a sua força de Estado se transformou em milícia? Quando um povo ralé, burro, ignorante, transformou as suas Forças Armadas de Estado, porque a Venezuela era uma Força Armada de Estado, foi transformada graças ao povo burro, idiota, ignorante da Venezuela, que a transformou numa força miliciana. É uma milícia hoje a serviço dela própria. Aí bota lá o Maduro para governar, mas na verdade todo o Estado venezuelano é da milícia chamada, que já foi chamada de exército venezuelano. Então não é só trocar o Maduro. Ah, trocou o Maduro, botou a Corina, que vai vir a democracia. Não, não vai. Não vai, porque a Venezuela é refém da sua força armada. É isso que esses imbecis brasileiros sem cultura não conseguem enxergar. É isso que pode acontecer no Brasil a longo prazo. Aí senta no meio-fio e chora, querido. E chora. Escreve, curte, compartilha. Aqui é um canal de 2 neurônios. Portanto, os idiotas burros que me perdoem. Aqui não tem, mas acompanha aqui que você vai, neurônio é assim, você vai exercitando até a hora que você vai ganhando musculatura e aprende aí alguma coisinha. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!